Sejam bem-vindos ao canal Dante toda semana, e essa daqui é a última parte antes da gente entrar de vez nos cantos da Divina Comédia. Essa é a introdução parte 3, onde a gente vai falar um pouco de Beatriz. Então, se você veio do Instagram, você viu como eu estava dizendo, que a pergunta que a maioria do povo se faz, uma das coisas que mais bate em dúvida é quem é Beatriz? Porque para ser tão mencionada, tão citada tudo o que era a esposa de Dante? Era uma santa, uma beata, enfim, hoje você vai entender, enfim, quem era Beatriz e qual a importância dela em toda essa história da Divina Comédia. Para que a gente possa entender quem é Beatriz e qual a importância dela em tudo isso, a gente tem que primeiro entender um conceito, que é chamado o amor cortês. Talvez você nunca tenha ouvido falar do amor cortês, mas com certeza você já deve ter ouvido falar de amor platônico. Então, o amor platônico, ele nasce do amor cortês. O amor platônico, ele vai ser aquela ideia de que é um amor impossível de alcançar, um amor que sempre fica ali nas ideias. Então, essa é a ideia do amor platônico. Só que o amor cortês, ele não é tão pessimista assim. Ele não é tão pegado para esse lado de aquilo que eu nunca vou ter tudo. Não. O amor cortês, ele tem uma ideia mais interessante, assim por dizer. Então, bom, o amor cortês, ele nasce de uma premissa que se acreditavam os poetas e os artistas daquela época, de que todo mundo nasce para amar uma pessoa. E essa pessoa não necessariamente significa aquele amor de Eros, o amor Eros, que é o amor do desejo, o amor do relacionamento, o amor do estar presente. Não, porque o amor cortês não significa necessariamente ali que você tem que amar uma pessoa, essa pessoa vai ser o quê? Sua esposa, seu esposo? Não, não é nesse sentido do amor eros, que é o amor de ligação. O amor cortês, ele busca amar muito mais o que a pessoa representa, a ideia que aquela pessoa traz, do que a pessoa em si. Então, nesse contexto, o que se acreditava? Acredita-se que a Virgem Maria ela é a encarnação de toda beleza, graça e virtude. Essa é a Virgem Maria. E as mulheres, naturalmente, em sua dignidade, carregam dentro de si esse espelho que reflete a imagem de Maria. Ou seja, nas mulheres se encontrava também um exemplo de beleza, graça e virtude, porque deveriam ser como a Virgem Maria. Então, ao amar alguém com amor cortês, ao se amar ali a mulher com um amor cortês, era aquela mulher que mais te inspirava isso que deveria inspirar. Ou seja, aquela pessoa que mais refletia Maria, a pessoa que melhor refletia Maria, a pessoa que mais te dava exemplo de graça, de virtude e de beleza. Porque somente a Virgem Maria era verdadeiramente bela, mas aquelas que tinham beleza aproximada e que conseguiam transmitir essas coisas, inspirar essas coisas, essa pessoa ali é o seu amor cortês. Então, para que vocês possam entender um pouco melhor, talvez, até mesmo da onde vem a surgir também essa ideia do amor platônico, imagine o seguinte: se eu te pedir para imaginar uma cadeira, imagine a melhor cadeira possível, a melhor cadeira perfeita para você. Então, você pode ter imaginado agora, e cada pessoa vai imaginar uma coisa diferente. Talvez você tenha um problema de coluna, então, como eu, vai dizer, olha, a cadeira perfeita é aquela que assenta os ombros, assenta ali a coluna. Outras pessoas gostam de uma cadeira mais confortável, vai ser uma poltrona, vai ser uma cadeirinha fofinha ali. Enfim, você vai imaginar uma coisa diferente quando você lhe pedir para imaginar a cadeira perfeita. E muitas vezes também essa cadeira não vai ser a que você tem em casa, talvez. Talvez você tenha uma cadeira que ainda não é a melhor, mas nem por isso você despreza a cadeira que você tem em casa. Nem por isso você não gosta, não ama a cadeira que tem em casa ou que tem. Por quê? Porque a ideia do amor cortês não é essa. A ideia do amor cortês não é te tirar da realidade e te colocar para perseguir uma coisa impossível. Não. É você saber que existe uma coisa perfeita. No caso da Virgem Maria, você sabe ali que existe o conceito perfeito de beleza, de graça e virtude. E você sabe que você consegue encontrar na Terra algo que te lembre isso. Então, mesmo que você não tenha essa cadeira em casa, você sabe que ela existe. E que depois você pode correr atrás e conseguir essa cadeira e pronto. Você amou aquela cadeira, você achou a cadeira perfeita. Mas não necessariamente. Talvez isso te ajude um pouco a poder viver e valorizar quando encontrar uma cadeira dessa. Tudo isso pra gente falar o quê? Das mulheres. Porque
a mulher perfeita, a mulher que era cortejada, a mulher que era amada no contexto do amor cortês é essa. Nunca vai ser a mesma, mas para cada pessoa vai existir aquela que vai lhe inspirar perfeitamente a beleza, a virtude e a graça, que é a que mais se assemelha à Virgem Maria. Então essa pessoa é o amor cortês, essa pessoa da qual é falado aquilo, que todo mundo nasce para amar uma pessoa. Não é a mesma, para cada pessoa vai ter uma pessoa que melhor vai inspirar, uma mulher que melhor vai trazer essas características. E o amor cortês, ela nem de longe também é uma realidade muito distante, porque até mesmo a igreja sobrevive disso quando a gente vai parar para pensar de modo especial as irmãs consagradas, por exemplo, as freiras, porque são aquelas pessoas que deixaram de se casar em terra porque reconheceram a tomar Jesus Cristo como seu único esposo. Então é isso, Jesus Cristo é essa ideia perfeita de que é um esposo, que é alguém que cuida, como vai dizer São Paulo também, é alguém que banhou a igreja e a aperfeiçoou-a para poder apresentar a si mesmo santo e irrepreensível. Enfim, Jesus Cristo é esse, é a ideia de esposo, aquele que ama, aquele que cuida, aquele que está presente, aquele que sabe como amar. Melhor do que ninguém é Jesus Cristo, por isso ele mesmo se apresenta sempre também como esposo, como noivo. Nas parábolas do Evangelho nós vamos ver o noivo vem aí e tudo, e o reino do céu sempre assemelhado ao matrimônio. E ele mesmo se apresenta como noivo. E isso no contexto maior também para todos, né? Porque a alma é feminina. Então a alma sendo feminina, também Jesus Cristo também é esposo da alma, é aquele que consola, que melhor conhece a nossa alma, que melhor sabe o que a gente necessita. Então, enfim, não entrando muito nisso, mas para vocês poderem entender também que essa questão do amor cortês não é uma baboseira, não é uma coisa infundada também, e que isso também surge com o apoio da igreja, porque apontou a Virgem Maria como exemplo primeiro do amor cortês, e disso surgem os artistas esse desejo do que é isso aí do amor cortês. Então, o amor cortês, como eu falei, é muito mais a ver com a ideia, muito mais a ver com o que transmite, com as virtudes, com a graça e a beleza, do que necessariamente com a pessoa. Por isso, naquela época, ninguém se incomodava se você cortejasse a esposa de alguém. Porque, na verdade, você cortejar, de onde vem também essa palavra, né, de cortejar, é você exaltar, é você admirar, é você realmente dizer. Inclusive se incomodavam pelo contrário. Os reis naquela época, se sua esposa, se a rainha não fosse uma rainha cortejada, é motivo de vergonha. Porque o rei vai dizer, eu me casei com uma pessoa que não inspira nada a ninguém. Me casei com uma pessoa que para ninguém representa beleza, para ninguém representa virtude. Então acabava até sendo uma vergonha. Os reis e o pessoal, principalmente os artistas, os poetas, eles buscavam se casar, buscavam terem ali pessoas ao seu lado que fossem pessoas boas, que fossem pessoas que inspirassem os outros, mesmo que não seja para ele, mas que pudesse ser ali alguém que estivesse do seu lado e que pudesse também ajudar o outro. Então não tinha nada de vergonha em poder cortejar, tanto que a gente vê na Idade Média, em algumas obras de ópera, por exemplo, os costumes, né, do artista, do cantor que vai estar ali na ópera, às vezes beijar a mão da noiva, quando a gente vai ter, digamos, uma festa de família, uma festa de casamento, tudo, o artista... E tudo isso, assim, era uma coisa muito normal, porque aquilo ali era o cortejar, aquilo ali era reconhecer, por exemplo, de virtude, era admirar, era parabenizar o marido, digamos assim. Mas, enfim, então tudo isso era a questão do amor cortês. E nesse contexto do amor cortês, pelas mulheres carregarem uma dignidade de Maria, carregarem essa graça, elas eram vistas como superiores, tanto que não é comum você ver elas serem chamadas de dona, de senhora, quando é vista quando é referenciada por esses artistas que acreditavam no amor cortês. Tanto que o Dante não é diferente, a gente vai ver muito na Divina Comédia Dante chamando Beatriz de senhora, de dona minha, porque acreditava-se nessa superioridade. É por isso que existe naquela época, na Idade Média, tantos poemas, principalmente concorrente à vernacular, né? Que, enfim, é a exaltação da mulher, a exaltação da beleza feminina, a exaltação da figura da mulher. Então tudo isso aqui é o contexto do amor cortês. E Dante também teve seu amor cortês, que é Beatriz. Então essa é Beatriz para Dante. Beatriz é essa musa, essa inspiração de graça, de beleza, de virtude para Dante. Beatriz foi o motor primo
que moveu Dante para a poesia, como a gente vai ver, e foi a pessoa que também moveu ele a querer ir para o céu. Então tudo isso é o que foi Beatriz para Dante. E Dante, ele nunca amou Beatriz com aquele amor eros, nunca amou Beatriz com desejo de relacionamento, com desejo de estar. Tanto que os dois nunca se tocaram na vida, nunca apertaram a mão do outro, pelo que a gente tem relato, e sequer também, desde criança, Dante já sabia que era impossível que ele se casasse com Beatriz. Porque pelas famílias, a família de Portinari, né, era uma família bem mais alta, superior de classe, era uma família bem mais rica, e Beatriz já era dada em casamento há muito cedo. Assim como Dante também já tinha ali uma pretensão muito forte com os Donati, como a gente viu que ele se casou com Gemma Donati, conforme eu falei no vídeo anterior. Então, essa é quem era Beatriz para Dante. Curiosidade também que uma das filhas de Dante, quando ela se tornou freira, o nome dela que ela assumiu foi o nome Beatriz. Então, essa é quem era a figura de Beatriz para Dante, e esse é que é o contexto do amor cortês. Então, enfim, depois de ter dado todo esse contexto a respeito do amor cortês e quem era, de fato, a figura de Beatriz para Dante, vamos, enfim, falar da vida dela com Dante. Vamos falar sobre o envolvimento de Dante com Beatrice Portinari. E eu já falo isso desde já, porque eu quero saber a opinião de vocês. Eu acho que eu vou até fazer uma enquete no Instagram depois, mas quem puder já comentar agora sobre como eu devo tratar o nome de Beatriz. Se eu chamo ela realmente de Beatriz, que é o nome traduzido, ou se eu chamo de Beatrice, que é o nome original italiano, Beatrice Portinari. Nesse vídeo, eu vou tratar como Beatrice, porque foi a forma que eu me acostumei, que é a forma que eu acho melhor seguindo o nome original. Mas se vocês preferirem Beatriz, até porque na Divina Comédia, no poema, quando a gente estiver lendo, vai estar Beatriz, para poder facilitar o esquema de rimas e, enfim, trazer para o português, vocês deixam ali. Mas nesse vídeo eu vou tratar como Beatrice, que é a forma que eu me acostumei, que eu me adaptei. Então, Dante conhece Beatrice aos seus 9 anos de idade, enquanto Beatrice tinha 8 anos de idade, depois que a sua família, a família dos Alighieri, foram convidados para uma festa em celebração da colheita, pela família de Beatrice, que é a família dos Portinari. Então, foram para essa festa, foi nessa festa onde Dante viu ali Beatrice muito bem vestida, né, arrumada para a festa, foi ali que ele viu de longe e, bom, não teve outra. Foi amor à primeira vista. A gente vai ver Dante falando mais sobre esse primeiro encontro na Fita Nova e até na Divina Comédia também, um momento muito marcante que me emociona até hoje de lembrar, falando sobre esse primeiro encontro. Então, enfim, foi amor à primeira vista ali no Dante. Isso foi o que inspirou ele a escrever. Depois ele voltou em casa e começou a escrever sonetos. Ele despertou o desejo da poesia. Então ele foi só escrevendo ali para ele, né? Depois, ali de um tempo, quando ele começou aquela convivência, né, com os discípulos de Brunetto Latini, foi quando Dante, nesse meio tempo, acabou tendo um sonho com Beatrice. E nesse sonho, quando acordou, ele se pôs, enfim, a escrever uma série de poemas, como eu falei no vídeo anterior, que dessa vez eu vou falar certo, que é Il Fedele d'Amore. Dessa vez eu vou falar certinho. Então ele escreveu essa sequência de sonetos para divulgar para seus amigos, omitindo o nome de Beatrice, como era costume na época. Porque a graça do amor cortês era que ninguém soubesse quem era o seu amor cortês. Sabia-se ali que existia uma inspiração, porque não vinham em vão essas palavras, que falava claramente de características de tudo e de como esse amor, enfim, mas omitia-se o nome da pessoa. Isso era costume respeitado entre todos os artistas e ninguém ficava pressionando o outro para dizer quem era o namorico, quem era essa paixonete, né? Então, enfim, Dante começou a fazer essa série de sonetos do Il Fedele d'Amore, omitindo o nome de Beatrice, e como vocês viram no vídeo anterior, esses poemas começaram a ficar famosos. Depois de um tempo, Dante pôs-se, enfim, a escrever a Fita Nova, que foi poemas onde ele decidiu fazer seus relatos com Beatrice, os seus relatos do dia a dia, como esse amor inspirava ele no seu dia a dia. E é por causa da Vita Nova que a gente tem conhecimento de algumas coisas ali que aconteceram entre Dante e Beatrice, como esse primeiro encontro que foi narrado na Vita Nova e alguns relatinhos interessantes que a gente tem. Por exemplo, num dia, Dante estava andando pela rua e ele encontrou com a Beatrice. E a Beatrice, Dante já estava um pouquinho mais conhecido, um pouquinho mais famoso. Beatrice olhou para o Dante e disse que dessa vez ela encarou ele e sorriu e acenou. Isso para o Dante foi muito importante. Isso para o Dante deixou ele muito feliz, porque sempre vai que ele se vê tudo, e dessa vez ela sorriu para ele e acenou. E isso para o Dante foi assim
impressionante. Isso marcou muito a vida dele, foi um dos relatos que ele colocou na Vita Nuova. Outro relato foi um dia que eles se encontraram numa missa. Beatrice estava mais pra frente e Dante, quando chegou na missa, encontrou Beatrice e ficou ali encarando ela. E tinha uma jovem que estava na frente de Beatrice e que ela achou que era com ela que o Dante estava falando. E acabou que ela foi cumprimentar o Dante e o Dante acabou indo também para meio que dissimular a Beatrice, enfim, para não deixar na cara que estava olhando para ela, enfim, para dar uma dissimulada ali, acabou confundindo totalmente a coitada da Beatrice, mas aconteceu esse relato que ele colocou na Vita Nuova também. Outro relato um pouco mais triste para o Dante foi o quê? Depois de um tempo, quando ele começou a ficar mais famoso ainda, como a gente viu, ele já começava a ser parado na rua por pessoas, ele já cumprimentava, já explicava, e um desses dias, por um tempo, Dante foi visto saindo com uma moça, que estava andando pelas ruas conversando com essa moça, e muita gente viu isso e pronto, já sabe o que acontece, né? Começa a se espalhar, e naquele tempo bastava andar junto para poder dizer que estava iniciando o casamento. Então esses rumores começaram a se espalhar, e depois o Dante ficou sabendo que se espalhou, e quando ele encontrou a Beatrice depois, disse que a Beatrice não sorriu mais. Ela cumprimentou ele mais seriamente, mais formalmente, não como estava habituado já, que era com aquele sorriso, com aquela ternura, e isso acabou assim, machucando um pouco o Dante, acabou ficando um pouco triste por causa disso, e depois Beatrice se casou com um médico da cidade, e isso não afetou tanto o Dante, porque como eu falei lá, o Dante ele sempre soube que nunca ia se casar com Beatrice, e também nunca foram as intenções dele, então isso não afetou o Dante, ele continuou seguindo a vida dele, mas o que afetou sim o Dante foi a morte precoce de Beatrice, que morreu com 24 anos de idade. Então isso sim foi uma tragédia, isso sim abalou o Dante, as consequências da morte de Beatrice eu falei lá no vídeo passado, né? Então se vocês conferiram, dá uma olhada lá que eu falei o quanto isso impactou a vida do Dante e quanto foi andando ladeira abaixo. Então, como vocês viram, né, a vida do Dante começou a ficar aquela vida desmedida, aquela vida leviana, aquela vida não tá nem aí, Dante começou a se questionar até as crises dele, e é nesse momento que Dante vive ali na Selva Escura, que é onde começa a Divina Comédia. Vai ser no primeiro verso a gente vai ser introduzido essa Selva Escura, onde começa toda a Divina Comédia. Então essa é a Selva Escura de Dante, essa crise, essa falta de esperança, essa falta de tudo. E nesse meio tempo ela acabou tendo um sonho com Beatrice já no céu. E esse sonho foi o momento onde Dante decidiu se calar para si mesmo e dizer: olha, nunca mais vou falar de Beatrice se não for com palavras celestes, se não for palavras dignas da dignidade que ela está agora. Então a gente viu depois que o Dante entrou na política, que entrou nas Forças Armadas e saiu para estudar em outros países, em outras províncias. Então tudo isso eu falei no vídeo passado com mais detalhes, e Dante ele foi tentando esquecer disso. Mas depois de um bom tempo, né, de que tudo isso passou, Dante continuou indo às missas e continuou professando a fé na ressurreição pelo credo. Então Dante, com o passar do tempo nas missas, ele foi afirmando dentro dele essa existência da ressurreição. E pouco a pouco, meditando aquela visão que ele teve de Beatrice no céu, foi então que o Dante ele criou para si mesmo uma ideia, criou para si mesmo um pensamento que foi o que conduziu ele pelo resto da vida. Que se Beatrice está no céu, eu devo ir também. Se eu estou aqui sofrendo tanto por Beatrice, se eu amo tanto ela assim e me foi dado esse sonho de que ela está no céu, então que eu me esforce também para ir ao céu, assim como essa moça. Então foi aí que Dante se coloca nessa peregrinação para chegar ao céu. E é isso depois do exílio dele, que ele teve mais tempo, onde ele enfim se colocou a escrever a Divina Comédia. A Divina Comédia, que é essa narração dessa peregrinação de Dante, de como ele saiu da morte para a vida, de como ele saiu daquela vida desmedida, da selva escura, do pecado onde ele se encontrou, para uma vida de esperança, para uma vida de desejo, de realmente ir para o céu. Dante ele começou a perceber que Beatrice não precisava estar viva, e pelo contrário, agora que ela está mais exaltada, ela é mais inspiração ainda, porque se em vida para o Dante foi inspiração das poesias dele, que tornaram ele famosos, as poesias sobre o amor, sobre a beleza, tudo, agora
Beatriz para ele era uma inspiração verdadeira do que deveria ser desde o começo. Como eu falei, da Virgem Maria, da beleza, da graça e da virtude. Nesse momento, Beatriz transformou isso para o Dante, a vontade de ir para o céu, o desejo da salvação, o desejo da fé. Então, Beatriz foi muito importante para a fé de Dante, para que ele desejasse querer ir para o céu. E enfim, Dante começa a escrever a Divina Comédia. E eu já também aproveito, nesse momento para poder falar um pouco sobre a Divina Comédia, porque muita gente faz também essa pergunta: o que é a Divina Comédia? Foi de verdade mesmo? Dante foi lá em carne e osso, no inferno, no purgatório e no paraíso? Ou foi um sonho? Ele sonhou que foi inferno, purgatório e paraíso? Não, nenhum dos dois. A Divina Comédia, Dante colocou-se para se escrever nesse propósito, de narrar sua peregrinação pessoal, da saída da selva escura do inferno para encontrar o paraíso, que era a esperança. Entretanto, a Igreja reconhece, pelo nível dessa obra também, fica muito claro de que houve ali uma inspiração de Deus. Existe ali alguma inspiração do Espírito Santo, porque para Dante poder falar com tanta riqueza sobre a alma humana, falar com tanta riqueza sobre o espírito, falar com tanta riqueza sobre as realidades sublimes, sobre as coisas místicas, sobre a fé, a Igreja reconhece que existe ali uma inspiração do Espírito. Não à toa, Papa Bento XV declara Dante como magistério ordinário da Igreja. O que significa? Não quer dizer tudo o que Dante disse é verdade absoluta, mas não. Significa que, se existe alguma dúvida sobre inferno, purgatório, paraíso, se existe alguma dúvida sobre os vícios da humanidade, se existe alguma dúvida sobre os pecados, se existe alguma dúvida sobre as virtudes, se existe alguma dúvida sobre as almas, tudo isso a Igreja coloca: olha, Dante é uma fonte segura, porque por todos esses séculos, a Divina Comédia começou em 1300. Por todos esses séculos, esses 700 anos, a Igreja foi reconhecendo no poema de Dante um poema que trata perfeitamente sobre tudo isso. Então reconheceu-se ali que existe sim uma inspiração divina, tanto que a Divina Comédia ela não foi escrita do dia para a noite. Foram mais de 15 anos de trabalho de Dante escrevendo a Divina Comédia. Então com certeza no meio desse tempo ele teve visões, teve sonhos sobre isso, e a inspiração de Deus Dante mesmo deixa claro. Ele deixa claro que teve inspiração de Deus em dois momentos, principalmente no paraíso, que é no canto 2 e no último canto, que é muito belo a forma como Dante fala, como Deus conduziu ele por esse caminho. Então, não vou falar agora, senão perde a graça, vou dar um spoiler tremendo, mas que fica-se isso, que existe sim uma inspiração divina na Divina Comédia. Então não, a Divina Comédia ela não é literal. Ela não é literalmente o Dante que passou por tudo isso. Porém, nesse propósito de Dante se colocar a escrever como ele saiu do pecado para a libertação, do pecado para esse bom desejo, essa boa vida de esperança, com certeza Deus agiu ali no coração dele, deu-lhe ali inspirações para que ele pudesse conhecer mais a fundo esses mistérios, revelou para ele o que deveria existir ali no inferno, no purgatório e paraíso, de forma que fosse útil para todos, não só para o Dante. A gente vai ver nomes ali, a gente vai ver nomes de pessoas no inferno, nomes de pessoas no purgatório e nomes de pessoas no paraíso. Mas vai dizer o quê? Dante, quando colocou esses nomes, ele vai dizer: não, essa pessoa está lá no inferno, não, essa pessoa está no purgatório, essa pessoa está no paraíso. Era essa a pretensão de Dante? Não era a pretensão de Dante. E daí tece-se esse comentário muito estúpido, na verdade, de poder dizer que Dante foi lá e tacou os inimigos tudinho dele no inferno, tacou os amigos tudinho dele no paraíso e botou ali quem ele achava legal no purgatório, os amigos, e colocou quem achava legal no paraíso. Não, eu acho um comentário muito débil, um comentário muito fraco. Tem que ter uma mente muito pobre para poder pensar uma coisa dessa. Dante ele colocou nomes que ele conhecia. Afinal, como ele iria adivinhar o nome do povo? Fica até conveniente, né? Poder dizer, só Dante quando vai conhecer as almas, é só gente que ele conhece, óbvio. É só gente que ele conhece, porque o nome é só um detalhe. Poderia ser qualquer pessoa ali, qualquer nome que tivesse ali. Talvez esteja uma figura que a gente vai ver no meio da Divina Comédia, seja no inferno, no purgatório, no paraíso. Talvez exista ali uma figura que a gente vai ver, parece alguém que eu conheço. Não, eu conheço uma pessoa exatamente assim. Porque essa é a ideia de Dante, a personificação, é trazer para a realidade. Não adianta falar de almas desconhecidas, não adianta colocar ali, essa pessoa fez aquilo. Não.
coloca-se uma história, existe uma pessoa de verdade, e essa pessoa vai contar suas dores, vai contar suas esperanças, vai contar seus sonhos, vai contar sua história de vida. Para o quê? Para que a gente vendo aquilo, a gente entenda, olha, uma pessoa semelhante a essa vai pro inferno, ou uma pessoa semelhante a essa tem uma vida no purgatório, para poder lutar pela libertação. Poder, eu tenho aquele meu parente, eu tenho meu conhecido que vive nessa situação, e aqui parece com essa pessoa. É isso, dá uma esperança, olha, essa pessoa tem uma luta no purgatório talvez, ou então uma pessoa no paraíso, dizer, ixi, realmente, se eu puder me ser assim, se eu puder praticar as mesmas virtudes, se eu puder ter as mesmas graças, talvez eu alcance no paraíso. Então essa é a ideia de Dante, é um poema de conversão. Eu estou trazendo já no meu Instagram, né, palavras da igreja sobre Dante. Na próxima semana eu vou trazer, na quarta, uma palavra também de Papa Paulo VI falando sobre a Divina Comédia no geral, o que é muito bonito. É muito bonito como ele vai dizer que a Divina Comédia é o poema da esperança e o poema da paz. E aí lá eu vou tratar mais detalhes, eu ia falar agora, mas deixa pra lá no momento. Então é isso, a Divina Comédia ela personifica, Dante coloca pessoas, coloca história, coloca vidas, para que todos nós possamos enxergar ali a nossa vida, enxergar a vida de quem nós conhecemos e entender como a graça de Deus age por meio de todas as pessoas, age ali na história. Então, sim, tudo isso que eu falei, eu espero que assim tenha ficado claro, talvez esteja me repetindo, mas é isso, a Divina Comédia não é literal, não é verdade absoluta, mas não podemos também descrer, não podemos dizer, é fictício, não tem nada disso aí. Não existe, não podemos dizer isso, porque a igreja colocou ali Dante como magistério ordinário. A igreja, por meio de 700 anos, afirmou que esse poema e que as palavras de Dante é uma fonte segura. É uma fonte segura. E de que as coisas que Dante falou são coisas que estão no catecismo. Afinal, Dante era um grande conhecedor do magistério da igreja e das escrituras. Era impossível que Dante tecesse também as críticas amargas que ele teve, as críticas duras que ele teve, se ele não conhecesse a igreja. Como é que ele poderia ficar tão decepcionado com a igreja, com alguns casos que aconteceram, se ele não tivesse tão envolvido, se ele não tivesse tanto? E como a gente viu na vida, ele nunca deixou de ir às missas, nunca, como eu falei no vídeo também que está no meu Instagram dessa semana, falando sobre Papa Paulo VI, nunca abalaram a fé dele, independente de tudo, das críticas, de tudo, nunca abalou a fé dele. Então, é isso. O poema da Divina Comédia, caso alguém se pergunte, já que a gente já vai entrar, né, no próximo vídeo, já vai começar a falar da Divina Comédia, caso alguém tenha ainda essa dúvida, eita, é verdade, foi um sonho, de verdade, não. Entendam isso, foi um trabalho árduo de Dante como gênio, como grande poeta que ele é, como alguém conhecedor da história, conhecedor da cultura e sabe usar muito bem as palavras. Ele se propôs do coração narrar a vida dele, narrar a peregrinação dele, de que para ele foi essa experiência de sair do inferno para o paraíso. E nesse meio tempo, a gente crê, por meio da igreja, de que Deus ajudou ele e fez com que esse poema deixasse de ser uma experiência totalmente pessoal e se tornasse algo útil para a humanidade. Assim como para muitos santos, por exemplo, Santa Faustina, né, que veio depois de Dante, que também impressiona muita gente, poder ver as visões que ela teve do inferno e que muitas coisas diferem do inferno de Dante. E certo, tudo bem, não tem problema, porque também eu tenho certeza que o que importa é as revelações são dadas para a salvação de muitos, não para a salvação de um só. Então eu tenho fé que Deus agiu ali na vida de Dante, agiu ali viu a nobreza dessa alma, que tinha um intelecto muito grande, escolheu a melhor pessoa possível naquela época. Escolheu a dedo essa pessoa que foi o Dante para poder revelar mistérios enormes, para poder revelar coisas grandes, coisas enormes para a humanidade, que é o inferno, o purgatório e o paraíso. Esse livro mudou minha vida, não à toa, esse livro me ensinou muita coisa que... Enfim, é impressionante. Eu tenho certeza que vocês, quando ouvirem, estiverem acompanhando aqui comigo, estiverem vendo alguns versos, vocês também vão pensar, não tem como isso ser inventado. Não tem como ser uma coisa assim, de balela. É muito profundo, é muito sincero. E tem tudo a ver com a escritura, tem tudo a ver com a igreja. Então é isso, Deus ajudou Dante. Não foi a intenção dele narrar dizer que ele estava lá, também não foi a intenção dele, enfim. Acho que ficou claro esse ponto. Se alguém tiver uma dúvida, do vídeo todo também, sobre essa questão de Amor Cortês, de Beatriz, e lembre de colocar, né, o nome dela, como quer que seja citado, mas também sobre essa parte final, se tiver alguma dúvida, deixa no comentário. Eu tentei ser claro, talvez me repetir, mas é porque me revolta como alguém que
que ama tanto esse livro, que me ajudou tanto, ver alguns comentários tão fracos, alguns comentários tão pobres. Poder falar também, tudo isso por causa de... Ave, meu Deus. Isso me irrita muito. Tudo isso por causa de mulher, por causa de Beatriz. Quem é Beatriz? Se fosse por Deus, tudo... Ai, Senhor. A Divina Comédia, ela começa pela Virgem Maria. Não vou me aprofundar, não vou dar muitos detalhes porque a gente vai ver. Mas parece que as pessoas ignoram tudo isso, porque a Divina Comédia começou por causa da Virgem Maria. Tudo isso foi intercessão da Virgem Maria, que viu a alma de Dante sofrendo e que pediu por ele. Começou pela Virgem Maria. E Beatriz, esse tempo todo, assim como foi em vida, como vai ser na Divina Comédia, ela é uma intercessora. Aqui está o céu e aqui está Dante no inferno. E Beatriz é essa força que empurra Dante para o céu. Tanto que ela nunca foi o destino final de Dante. Senão ele tinha parado lá quando veio Beatriz. Que eu não vou dizer onde é também. Mas quando ele visse Beatriz pela primeira vez, ele tinha aceitado. Já não conseguiu o que eu queria, não. Pelo contrário, continuou indo, porque o destino final dele era Deus. O destino final dele era ver Deus e conhecer a Deus. Porque foi para isso que ele começou essa jornada, para se salvar. E Beatriz é essa força que empurrou, que moveu Dante. Nunca foi o destino final. Foi o que empurrou, foi a força, foi a musa, a inspiração, afinal de tudo isso. Então tem muitos comentários tristes, muitos comentários deploráveis, muitos comentários fracos a respeito da Divina Comédia que acabam me revoltando, então eu deixei alguns pontos aqui claros já para que a gente comece bem. Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo, deixe um comentário. Não se esqueça de seguir o Instagram toda semana, eu vou postar as atualizações a respeito de tudo que tem acontecido ou que possa acontecer. E sobre os próximos vídeos, deixa o like, o comentário, se inscreve no canal, compartilha com certeza para algum amigo, porque não tem nada a perder quem começa a ler a Divina Comédia, é enriquecedor de verdade, ajuda muitas pessoas. Eu já li, como eu falei, esse livro 4 vezes, eu já li com muitos amigos, já li com minha mãe, eu li para muitas pessoas e todas essas pessoas têm a vida assim, transformada, tem umas coisas que ficam marcadas, que ajudam, que lembram até hoje. Enfim, são coisas que mesmo que talvez você não tenha proveito completo, ou enfim, é uma coisa que marca, é uma coisa que ajuda, uma coisa que enriquece muito a alma e até hoje tem sido uma inspiração enorme para mim, me ajuda a conhecer a Deus e a tudo isso. Então compartilha aí com alguém que possa se interessar, com alguém que vai se beneficiar também pela leitura desse livro que é Magistério Ordinário da Igreja, esse poema da esperança e da paz, como chama Papa Paulo VI. E é isso, eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau.